rogando aí a proteção do Supremo Arquiteto do Universo, vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a presença de todos os irmãos dos diversos orientes. Vou fazer aqui a leitura aqui do currículo sintético do nosso irmão Sérgio Emilião. Ele é mestre instalado, Frater Rosa Cruz, é membro da augusta e respeitável Loja Simbólica Scripta e Veritas, número 1641, jurisdicionado ao Grande Oriente do Brasil, do Rio de Janeiro. É autor do livro Simbolismo Adoniramita, aprendiz. E o tema da palestra é Rita Adoniramita. Perdão, o tema da nossa palestra é a administração da loja simbólica. Meu irmão Sérgio Emilião, com você a palavra. Meus irmãos, pedimos para desativarem os microfones e as perguntas, de acordo com o adiantado da hora, podem ser feitas diretamente, pedindo aqui a palavra, ou, se ficar muito tarde, a gente disponibiliza o e-mail para ser feitas as perguntas, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, meu muito boa noite para todos os amados irmãos presentes. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para mim que é uma honra, um prazer muito grande voltar aqui ao Grupo RB Graus Simbólicos para fazer uma apresentação. Foi aqui que eu debutei, né? Foi aqui que eu fiz a primeira das minhas palestras aí durante a pandemia. Eu tenho um carinho muito especial por esse grupo, pelos membros do grupo, em particular pelos amados irmãos João Dias e César Santos. Antes de começar, eu queria explicar aos amados irmãos que eu não tenho a pretensão ou a presunção de ensinar ninguém como é que se administra uma loja simbólica, né? O que eu vou fazer aqui é apresentar apenas uma consolidação, uma compilação dos principais elementos aí da administração, passando pela legislação das lojas simbólicas, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito disso. E, nesse sentido, eu quero fazer uma observação antes, né, que a apresentação vai ser baseada na prática do Grande Oriente do Brasil, né? Em primeiro lugar, por uma questão de ética, porque eu sou membro do Grande Oriente do Brasil, e em segundo, porque é o que eu conheço, né? Eu não iria falar sobre alguma coisa que não tenho conhecimento. E será com ênfase no rito brasileiro. Apesar disso, né, mesmo os membros de outras potências simbólicas e de outros ritos, eu acho que terão elementos aqui comuns na administração de uma loja simbólica e que podem servir de apoio, servir de auxílio para alguma reflexão, alguma consideração a respeito do que é a administração de uma loja simbólica. Eventualmente, durante a apresentação, eu vou fazer algum comentário, eu vou apresentar a minha interpretação, a minha opinião pessoal a respeito de um item ou outro. E, nesse caso, é importante que todos tenham em mente que isso não deve ser confundido jamais com a posição oficial do Grande Oriente do Brasil, nem de qualquer potência simbólica. E aos membros, né, aos maçons membros do Grande Oriente do Brasil, eu recomendo sempre que as dúvidas sejam dirimidas diretamente nas instâncias cabíveis do Grande Oriente do Brasil. E eu vou começar falando especificamente sobre o que é a loja simbólica. É claro que todos nós sabemos o que é uma loja simbólica, nós não seríamos maçons se nós não tivéssemos passado por uma loja simbólica. Ela é muito familiar a todos nós, mas eu entendo que para essa apresentação seja interessante nós relembrarmos um pouquinho do que é a loja simbólica, né? Ela é a célula mártir da maçonaria, né? Ela é uma unidade indivisível e autônoma da ordem, né? Nos termos do artigo 16 da Constituição do Grande Oriente do Brasil. Todas as potências, obediências, são constituídas através das lojas simbólicas. É preciso 3 lojas simbólicas, pelo menos, para se criar uma potência simbólica, né? E o termo loja vem do inglês lodge, né? Nós, em português, temos a curiosidade, a coincidência de ter o vocábulo associado a estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, né? Mas não é exatamente isso que o termo lodge em inglês se refere, né? Ele se refere àquele acampamento, né? Aquela instalação provisória que era construída pelas guildas medievais de pedreiros para fazer as suas obras, né? Então, ela passou a designar na maçonaria especulativa a assembleia ou a reunião de maçons, né?
Os princípios das lojas simbólicas, eles foram inicialmente instituídos nas Constituições de Anderson, em 1723. E eu falo da maçonaria universal, maçonaria reconhecida, chamada de regular. E, a partir de então, eles foram regulamentados, né, cada um de acordo com as peculiaridades de cada nação, né, formando grandes orientes e grandes lojas. Né? E as lojas simbólicas, como todos nós sabemos, trabalham em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. No ritual de imolação existe o Sagrado Real Arco, que consta da Constituição de Anderson também, mas nós vamos ficar aqui nesses 3 graus. Né? E todas elas devem trabalhar num rito específico. Né? Elas devem escolher um rito para trabalhar, nós vamos ver isso com mais vagar. Né? Da mesma forma, para que elas se tornem regulares, reconhecidas, as mações possam fazer intervisitação, elas precisam prestar obediência a uma potência simbólica. Né? No âmbito do GOB, do Grande Oriente do Brasil, elas integram o poder executivo na estrutura, e nós vamos ver isso com mais detalhes. Uma loja é formada por 7 mestres, no termo que determina o inciso 1º do artigo 14 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, e nos municípios onde já exista uma loja simbólica funcionando, serão necessários 21 mestres para formar uma outra oficina. Meus amados irmãos, eu aqui nesse slide eu faço de uma maneira muito reduzida, muito concisa, a apresentação da estrutura do GOB, do Grande Oriente do Brasil, para que nós possamos ter uma visão geral. Né? E aí, como os amados irmãos podem ver, o Grande Oriente do Brasil ele se estrutura na forma baseada na própria estrutura federativa da República do Brasil. Né? Então, nós temos aí 3 poderes distintos, harmônicos e independentes, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? E eu que separei nessas 3 colunas. No poder legislativo, nós temos no âmbito federal da União a soberana Assembleia Federal Legislativa, que faz a fiscalização, né, do Poder Executivo, auxiliada aí pelo Tribunal de Contas, e no âmbito estadual, no Poder Legislativo, as poderosas Assembleias Estaduais Legislativas também com seu Tribunal de Contas. No canto de cá, no extremo direito do slide, eu enunciei o Poder Judiciário, e, na verdade, eu coloquei o Ministério Público nessa coluna, mas ele deveria estar numa seção independente, né, porque ele é um órgão independente. Mas, a nível de visualização, de leitura, eu coloquei ele nessa posição mesmo porque ele está ligado ao Poder Judiciário, ele está ligado à Justiça, embora não seja um órgão de justiça. Então, nós temos aqui o Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça Maçônico e o Superior Tribunal Eleitoral Maçônico no âmbito federativo, né, para todos os grandes orientes da União. E no âmbito estadual, o Tribunal de Justiça Maçônico, o Tribunal Eleitoral e o Ministério Público Estadual. Bom, no que nos interessa é esta coluna aqui, que é a coluna do Poder Executivo, que é onde as lojas encontram-se localizadas dentro do organograma. Né? Então, nós temos lá o Poder Central do Grande Oriente do Brasil, estabelecido, exercido pelo Grão-Mestre-Geral, acompanhado do Conselho Federal da Ordem. É claro que nós temos aqui uma série de penduricalhos, uma série de assessores aqui, de grandes secretarias, mas que eu poupei no slide, porque para não entrar muito no assunto, né? E nos grandes orientes estaduais e distritais, nós temos aí o Conselho Estadual da Ordem, e aqui nós temos as lojas aqui embaixo. Né? As lojas é que alimentam toda essa estrutura. Para ser membro de um desses poderes aqui, atuar numa dessas instâncias aqui, é obrigatório que seja um maçom, e lógico que ele esteja em loja. Ou seja, as lojas formam toda essa estrutura, elas são as alimentadoras dessa estrutura. Se nós fôssemos fazer uma analogia com o poder civil, né, com o mundo profano, nós veríamos que isso daqui representa o grão-mestre-geral, representa o presidente da República, os grãos-mestres estaduais, os governadores, e os veneráveis das lojas seriam os prefeitos. Né? Então, nós teríamos a loja como se fosse um município, né, uma unidade dessa federação, que faz a sua própria lei orgânica, que é a sua administração, que nós vamos ver nessa apresentação, e que elege membros para estes colégios aqui, a Soberana Assembleia Legislativa Federativa, né, da Federação, que é o deputado federal e o deputado estadual. Né? Então, tudo que acontece aqui depende especificamente da atuação das lojas simbólicas. Né? E as lojas simbólicas têm como símbolo, né, o nome da oficina, o próprio nome da loja, o título, né, distintivo e o seu número, o título honorífico, o brasão, o timbre e o estandarte. Vamos ver
um pouquinho mais detalhadamente cada um deles. Nome, título distintivo e número é exatamente o conjunto de termos que identifica as oficinas, né? O nome da loja é adotado na fundação da oficina, escolhido pelos seus próprios membros, e nos termos do artigo 107 do Regulamento Geral da Federação, ele pode ser modificado. Porém, ele não pode ser dado a uma pessoa viva, né? Alguém que seja vivo não pode nominar uma loja, é o que diz o parágrafo único do artigo 17 da Constituição do Grande Oriente do Brasil. O título distintivo das lojas federadas ao Grande Oriente do Brasil é Augusta e Respeitável Loja Simbólica. Ele é inalterável, né? E essa regulamentação está nos artigos 84 e 85 do Regulamento Geral da Federação. Já o número, ele é atribuído pelo Grande Oriente do Brasil e respeita uma ordenação cronológica que funciona em função da data de fundação da oficina, né? Portanto, o correto, quando nós mencionamos uma loja, quando nós dizemos que participamos de uma loja, enfim, é dizer o título distintivo, que é o seu nome, né? E o seu número, acompanhado sempre do seu número. E a loja, nos termos do que dispõe o artigo 106 do Regimento do Regulamento Geral da Federação, pode mudar de oriente também. Bom, o importante que eu grifei nesse slide aí, que são os artigos 104 e 105 do RGF, a loja deverá definir um rito para trabalhar, né? A loja só pode trabalhar num rito específico, não pode trabalhar em mais de um, no entanto, ele pode ser alterado, né? A oficina pode mudar o rito que se dispõe a trabalhar. O que é o título honorífico? O título honorífico, como o próprio nome diz, é uma honraria, né? É uma dignificação, né? É uma recompensa. E ele é regulamentado exatamente pelo Regimento de Recompensas, que é a Lei número 88, de 21 de setembro de 2006, da Era Vulgar. E ele se refere à idade da loja ou ao mérito por atividades relevantes prestadas à sociedade, né? Ou seja, se a loja mantém creches, instituições de ensino, hospitais e coisas semelhantes. Mas o mais comum é que a loja receba essa dignificação através do tempo de atividade ininterrupta, né? Então, nós temos a loja benfeitora da ordem com 30 anos de atividade, grande benfeitora da ordem com 50, estrela da distinção maçônica com 75, cruz da perfeição maçônica com 100, cruz da distinção maçônica com 125, cruz da excelência maçônica com 150, grande estrela da distinção maçônica com 175, grande cruz da perfeição maçônica com 200, grande cruz da distinção maçônica com 225, grande cruz da excelência maçônica com 250, grande estrela da excelência maçônica com 275 e, finalmente, grande cruz da perfeição e excelência maçônica com 300 anos de atividade ininterrupta, né? E o título honorífico ele deve ser aposto ao título distintivo, ou seja, quando nós referimos a loja, nós dizemos, por exemplo, Augusta e Respeitável Loja Simbólica tal, número tal, benfeitora da ordem. A loja também deve ter um brasão ou timbre, né? Brasão, timbre ou selo da loja é justamente a representação gráfica que identifica a oficina, né? Nos termos do mundo profano, nós chamaríamos isso de logomarca, né? O logotipo, né? E ele deve conter os elementos doutrinários da maçonaria, simbólicos, né? Combinados com elementos característicos e peculiares da oficina, ou seja, que deem uma referência direta, objetiva a quem olha, né? Para quem vislumbra o brasão, de que se trata daquela loja. Ele cria uma identidade visual para a loja. Ele é definido pela própria loja e deve ser exibido em toda a correspondência oficial da oficina. No entanto, ele deve ser aprovado pelo Grande Oriente do Brasil. Apesar disso, também não há uma padronização de forma ou imagem, ou seja, as lojas têm a liberdade de criação, elas podem criar o seu brasão ou timbre da maneira que elas entenderem melhor, e, lógico, submeterem à aprovação, e a regulamentação é dada pelo inciso 3º do artigo 85 do Regulamento Geral da Federação. O outro item é o estandarte, né? Ele deve conter obrigatoriamente o título distintivo da loja, né? A expressão federada ao Grande Oriente do Brasil, que estabelece o artigo 17 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, a expressão jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil do Estado, né? No mesmo artigo da Constituição, a data da fundação, o rito praticado, e da mesma forma que no brasão, né? Os elementos simbólicos que identificam a oficina. Não é necessário que sejam os mesmos, né? Mas é necessário que haja uma identificação da oficina, uma
uma identificação visual da oficina, né? E isso é regulamentado através do inciso 3º do artigo 85 do Regulamento Geral da Federação. O estandarte deve ser sagrado em sessão magna, existe uma sessão especial para a sagração do estandarte para que ele possa ser utilizado para a oficina, e ele deve ser carregado junto com os obreiros, né, quando vai em visita, quando vai fazer sessões conjuntas com outras lojas. Bom, a loja, para existir, ela evidentemente depende de uma documentação, ela é uma unidade, ela é uma célula, a gente vai ver que ela é uma pequena empresa, né? Ela é uma empresa sem fins lucrativos, mas ela é uma empresa, ela possui o CNPJ, ela possui uma personalidade jurídica, né? Então, nós temos uma documentação que se refere ao mundo profano, né? Uma documentação civil, por assim dizer, e uma documentação maçônica. O que são esses documentos, né? Em primeiro lugar, a Carta Constitutiva, expedida pelo Grande Oriente do Brasil, que diz respeito à fundação da loja, a sua regularização junto ao Grande Oriente do Brasil, e que permite que ela faça suas sessões de uma maneira regular, né? O seu estatuto, que é obrigatório, nós vamos ver isso, né? Um regimento interno, que vai estabelecer as normas e procedimentos particulares de cada oficina. O CNPJ, que é obtido junto à Receita Federal, que justamente dá personalidade jurídica, né, para a oficina. O alvará de funcionamento para aquelas lojas, evidentemente, que trabalham em templos próprios, né, e precisam de autorização das prefeituras para poder funcionar. E aí a parte administrativa das sessões, que é o livro de presenças, o livro negro, onde serão anotados os candidatos reprovados de maneira definitiva para a ordem, né? O livro amarelo, que são aqueles que detêm uma vedação temporária para o ingresso na ordem, e o cadastro dos obreiros, né? Os irmãos que participam do quadro da oficina. E para que a loja simbólica se reúne, né? Em primeiro lugar, é evidente, para a preservação e transmissão da doutrina maçônica. É através da loja simbólica que a maçonaria tem se mantido viva ao longo desses pouco mais de 300 anos de existência formal, né? Evidentemente, ela forma os novos maçons, o ingresso dos maçons se dá obrigatoriamente através de uma loja simbólica, e, dessa maneira, ela também cuida do aperfeiçoamento dos seus membros, né? Que este talvez seja o principal objetivo da maçonaria. E, com isso, fazendo, né, realizando essas tarefas aí, a loja simbólica possibilita exatamente a continuidade da ordem, né, a perpetuação da doutrina maçônica. Mas a loja tem deveres e direitos, né? Vamos começar com os deveres da oficina, que estão estabelecidos no artigo 96 do Regulamento Geral da Federação. O primeiro dever é cumprir e fazer cumprir a legislação maçônica. Obviamente, temos que nos sujeitar à ordenação jurídica, à norma, às regras e regulamentos da potência a qual nós estamos subordinados, da qual nós estamos associados. Ela deve promover o aperfeiçoamento dos seus membros e, da mesma maneira, o congraçamento familiar. Nós somos, na verdade, uma grande família, né? Se nós chamamos os filhos dos nossos irmãos e sobrinhos, as esposas de cunhada, é porque nós consideramos todos como uma família, né? E assim a loja tem esse dever de praticar esse congraçamento, essa união de todos os membros da loja e seus familiares, né? Deve recolher também aos respectivos poderes as taxas e emolumentos devidos, né? Porque existe um custo para que a loja exista, né? Perdão. Existe um custo administrativo do Grande Oriente do Brasil, que são as lojas que financiam esse custo. Deve enviar anualmente ao Grande Oriente do Brasil a relação de obreiros, da mesma forma comunicar eventuais alterações do quadro, né? Para que haja sempre um controle efetivo dos membros de cada oficina. Ela deve enviar também ao Grande Oriente Estadual cópia dos documentos da admissão de membros, ou seja, todo membro que ingressa numa loja simbólica, seja ele através de regularização, filiação ou iniciação, deve ser do conhecimento do Grande Oriente Estadual.
A loja deve promover a harmonia, a paz e a concórdia entre os seus membros. E isso é um princípio doutrinário. É para isso que nós nos reunimos e nós nos chamamos de irmãos. Nós somos uma fraternidade. Ela também deve prestar assistência material e moral aos membros do quadro, independente de membro falecido. Ou seja, essa proteção aos membros da oficina, né, inclusive aos dependentes do membro falecido, é um dever da loja estabelecido pelo Regulamento Geral da Federação. A loja não pode iniciar ou regularizar membros sem a autorização do Grande Oriente do Brasil, ou seja, a autonomia da loja para a regularização um documento semelhante. Né? A loja deve fornecer na iniciação, né, ou iniciado, cópias da Constituição do Grande Oriente do Brasil, do Regulamento Geral da Federação, do Estatuto do Regimento Interno da loja e também uma cópia do ritual do grau, evidentemente do grau de aprendiz. Né? Ela também deve fornecer certidões aos poderes maçônicos e aos membros do quadro sempre que for solicitado e realizar, no mínimo, uma sessão ritualística por mês. Né? A loja não pode admitir maçons irregulares, ela deve assinar os boletins do Poder Central e Estadual. Eu acho que essa exigência deve cair, porque agora é tudo na forma digital. Né? Deve também, da mesma forma, fornecer certificados de presença aos visitantes, ou seja, é uma obrigação fornecer esse certificado de presença, porque o maçom visitante pode utilizar esse certificado de presença para sustentar a sua regularidade, né, a sua adimplência com a ordem, né? Deve registrar a frequência dos membros em livro próprio, vai precisar disso nas eleições, por exemplo, observar com rigor a liturgia do rito, né? Se escolher um rito para praticar dela, deve praticá-lo com afinco, né, com dedicação, identificar os visitantes pelo telhamento ou pelas credenciais, né? Existem algumas impossibilidades de se efetuar o telhamento, de se pedir a palavra semestral, por exemplo, então as credenciais servem para essa identificação, comunicar ao Grande Oriente a adoção de lautons e realizar sessões com no mínimo 7 mestres. Né? A loja simbólica só abre com 7 mestres. E quais são os direitos que ela tem? O mesmo artigo 97 estabelece os seus direitos, né? Que é o de elaborar e modificar o seu próprio regimento interno, admitir os maçons, seja por iniciação, regularização ou filiação, conferir graus aos seus membros, né, 1, 2 e 3, isentar os seus membros de frequência e de mensalidades. Obviamente, quando se fala em mensalidades, está se falando das despesas da loja, não das taxas do Grande Oriente do Brasil, que essas são obrigatórias, conceder distinções honoríficas, né, pode conceder diplomas, medalhas, coisas semelhantes, iniciar lautons, né, realizar sessões inclusive conjuntas com outras lojas, gerir o seu próprio patrimônio, e isso é uma autorização que não é muito utilizada, mas existe a possibilidade, segundo o RGF, que é de delegar a lojas do mesmo rito, federadas ao Grande Oriente do Brasil, autorização para a instrução dos seus membros e conferir graus a eles, como necessário. Né? Evidentemente, numa situação extrema, né? Uma situação em que seja necessário fazer isso por algum impedimento da loja fazê-lo. Né? A loja pode realizar congressos e palestras com outras oficinas, inclusive, recorrer contra os atos e decisões dos poderes maçônicos, né, é o direito ao contraditório, vamos para o direito de defesa. Ela pode comunicar-se, deve, diretamente com os órgãos administrativos do Grande Oriente do Brasil, declarar a incompatibilidade do seu deputado federal ou estadual, porque eles são eleitos pela loja, né, então a cassação do mandato começa, se for o caso, pela própria oficina simbólica, efetuar a fusão ou incorporação com outra loja, o que diz o artigo 102 do RGF, ou seja, ela pode se fundir, duas oficinas podem se transformar numa única oficina, pode mudar de rito também, de acordo com o artigo 104 do RGF, mudar de oriente, de acordo com o artigo 105, mudar o nome também. O nome da loja pode ser mudado de acordo com o artigo 107. E a loja que se mantiver regular, ou seja, que obedecer a todos os preceitos da legislação maçônica do Grande Oriente do Brasil, receberá a palavra semestral, nos termos do artigo 112, que é justamente o que atesta a regularidade dessa oficina dos seus membros. E quando é que uma loja simbólica deixa de existir? O que é o nosso famoso jargão abater colunas, né?
Esses procedimentos, esse processo é estabelecido no artigo 98 do Regulamento Geral da Federação, e isso ocorre quando os direitos de todos os seus membros forem suspensos, ou seja, quando não houver mais irmãos no quadro para trabalhar na oficina, ela evidentemente vai parar de funcionar, vai abater colunas. Isso também pode ocorrer quando a administração for suspensa, né? Quando houver uma punição para a administração e não for eleita uma outra administração dentro do prazo legal estabelecido pela legislação. Também pode ocorrer quando ela deixar de cumprir atos ou decisões irrecorríveis, ou seja, isso é um crime de desobediência, quando houver a desobediência a sentenças transitadas julgadas pelo Grande Oriente do Brasil e a loja não cumprir, ela pode ser fechada, ela pode abater as colunas. Quando desviar de sua destinação, ou deixar de observar a liturgia do rito, ou seja, isso é uma coisa importante também, quando a loja abraça um rito para trabalhar e ela não trabalha efetivamente nesse rito, ela também pode ser penalizada por isso. Ou, a outra maneira, não cumprir a legislação maçônica como um todo, ou deixar de funcionar por 6 meses consecutivos, né? Nenhuma loja pode funcionar, deixar de funcionar, deixar de reunir pelo menos uma vez por mês em sessão ritualística por mais de 6 meses consecutivos. Evidentemente que nesse período de isolamento nós temos todos aqueles atos aí que são exceções, né? E quais são as bases da administração de uma loja simbólica? A loja simbólica ela se estabelece em cima desse triângulo, esse tripé, que é formado exatamente pelos recursos materiais, pelos recursos humanos e pela doutrina. Vamos observar cada um deles um pouco resumidamente. Quando a gente fala em recursos materiais, nós estamos falando, em primeiro lugar, no espaço físico, né, que são os nossos templos. É preciso que haja um local para que a loja se reúna. Também fazem parte desses recursos materiais os materiais litúrgicos, né, os elementos com o qual a loja vai fazer as suas sessões ritualísticas. Também são os materiais administrativos, o mobiliário, evidentemente, porque é necessário que a loja esteja adequada com o mobiliário para receber os membros, né? Os elementos decorativos do templo, as joias do cargo, o estandarte da loja, o pavilhão nacional, as bandeiras do Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Estadual, os equipamentos de som, quando é o caso, né, quando a loja possui equipamentos de som, o tesouro da loja e o fundo de beneficência. O fundo de beneficência, embora não seja um recurso material da loja, ele é destinado exclusivamente à caridade, ele fica sobre a gestão, sobre a administração da oficina. Os recursos humanos são exatamente os obreiros do quadro da loja, por evidente, né? Os prestadores de serviço, no caso das lojas, das oficinas que contratam prestadores de serviço para fazerem as mais variadas funções, como, por exemplo, contadores, eletricistas, pintores, etc. Vigias nos templos que trabalham independente, não trabalham em condomínios. Os colaboradores, podem haver colaboradores de outras lojas, inclusive, para auxiliar na administração. As dignidades e os oficiais são pontos que nós vamos ver um pouquinho mais detalhadamente. Com relação à doutrina, o que eu chamo de doutrina aqui, é formado pela legislação maçônica, pelos rituais, pela ritualística e pela liturgia. A legislação maçônica do Grande Oriente do Brasil, às vezes, estabelece como legislação maçônica para ser acompanhada, para ser seguida, a Constituição do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente Estadual, o Regulamento Geral da Federação, o Código Disciplinar Maçônico, o Conselho de Família, o Código Eleitoral Maçônico, o Código de Processo Penal Maçônico, a Comissão Processante das Lojas, o Regimento de Recompensas e aí, no âmbito da loja, que são obrigações da loja, o Estatuto da Loja, o Regimento Interno e o Ritual de todos os graus. E essa legislação ela deve estar permanentemente atualizada. Quem cuida dessa legislação, é evidente que o venerável mestre deve ter noção, pelo menos, dessa legislação, deve acompanhar por alto essa legislação, mas para os oradores, né? Para os ritos que possuem o orador, é fundamental que ele esteja com essa legislação sempre atualizada e sempre ciente das novas normas e das alterações que ocorrem. E aí nós passamos aos rituais, né? Nós vimos que o ritual, né, a execução da ritualística é uma obrigação da loja, e aí relembrando que ritual
o que é o ritual, né, que ele vem do latim ritualis, que é um conjunto de ações, gestos, palavras e formalidades, né, que se caracteriza pela repetição, né, os rituais são repetitivos, né, e neles está contida toda a ordenação, né, toda a sequência das sessões em todas as suas qualidades e graus, né. E os rituais maçônicos são cerimoniais, porque eles requerem trajes específicos, né, símbolos específicos, materiais litúrgicos e um espaço apropriado, que nós chamamos de templo, né? E os rituais, na minha opinião, eles não devem ser apenas decorados, mas devem ser compreendidos, né? Porque a partir desse momento que nós compreendemos as etapas e o que é que está prescrito pelos ritualistas, nós conseguimos desempenhar uma ritualística mais apurada, uma ritualística melhor. E eu entendo que a loja também deve ter exemplares de rituais de todos os graus, bem como todos os seus obreiros, né? Quando eu digo que deve ter ritual na loja, é para a eventualidade de algum irmão esquecer o ritual em casa e ficar impedido de participar da sessão como oficial, sem o ritual para fazer o acompanhamento. E os rituais, eles não podem ser modificados pela loja, né? Nenhuma expressão pode ser adicionada ou omitiva, nenhuma etapa ritualística pode deixar de ser cumprida, né? O cumprimento disso que vai permitir que no final da sessão o orador declare que os trabalhos transcorreram justos e perfeitos, evidentemente nos ritos em que o orador se faz presente. E a ritualística é justamente o desenvolvimento dos rituais, né? A maneira como os rituais se desenvolvem, a maneira como nós executamos em loja os nossos rituais, né? Ele deve ser rigorosamente observado em todas as sessões. É a ritualística que dá a identidade do rito, né? Nós percebemos a ritualística através disso, né? E ele se compõe exatamente do comportamento dos obreiros, né? Das falas, dos gestos, dos sinais, né? É conduzida pelo mestre de cerimônias e executada por todos os obreiros, mesmo aqueles que não têm uma fala ritualística, mas que estão dentro do templo, eles estão participando da ritualística, né? Então, como eu disse, os sinais, as esquadrias, a movimentação em loja, o pedido da palavra, etc., fazem parte dessa ritualística, e como ela faz, ela proclama, né, é ela que dá a identidade do rito, ela jamais deve ser negligenciada pelas lojas simbólicas. A liturgia é exatamente os cerimoniais, né? Ela é composta pelos cerimoniais que fazem parte da ritualística, né? São as etapas especiais em que simbolismos cênicos e dramatizações são executadas, como, por exemplo, no caso das iniciações, né? E ela deve ser executada de modo solene, porque normalmente a liturgia é uma dramatização, é uma representação simbólica de um ato psicodramático, né? E precisa ser emprestado uma dramaticidade, um empenho nessa função. Mas a loja, como nós vimos antes, todos nós sabemos, ela é uma empresa, ela é uma unidade da Federação Civil, né? Então ela tem que ser submetida também à legislação civil e principalmente à legislação tributária, né? Como uma loja, como uma empresa sem fins lucrativos, ela paga tributos, ela tem que estar submetida à lei orgânica do município onde a loja está instalada, né? E acompanhar e atender às leis tributárias municipais, estaduais e federais, né? Todos esses emolumentos devem ser observados pela loja. E também na eventualidade da loja possuir serventes, profissionais que fazem limpeza, manutenção predial e etc., naquelas que têm templo próprio, as leis trabalhistas, né, desses profissionais contratados pela oficina. E para que a loja funcione, é fundamental que haja um planejamento, porque é justamente o planejamento que define a estratégia de gestão da oficina. A responsabilidade sobre o desenvolvimento desse planejamento é do venerável mestre, né, que poderá delegar as atribuições aos membros do quadro, né? O candidato ao cargo de venerável mestre, por exemplo, no meu entendimento, ele deve desenvolver o planejamento do período de sua gestão e apresentá-lo para a loja na época de sua candidatura, para que a loja tenha ciência, tenha noção de qual é a pretensão, de qual é o entendimento dele, o objetivo e em que rumo ele pretende dar a gestão da oficina, né?
O planejamento, evidentemente, ele será executado pelas dignidades e oficiais, né? E, na minha opinião, ele deve vislumbrar, dentre outros objetivos, evidentemente, né, a logística das sessões, a maneira como as sessões serão organizadas durante o exercício, a captação de recursos, porque a loja precisa de recursos pecuniários, recursos financeiros, econômicos, para poder se sustentar, pagar todos aqueles emolumentos que nós vimos, as despesas da oficina, né, o custo da oficina deve ser avaliado, né, a gente deve enxugar o máximo que puder esse custo para que a oficina não tenha prejuízo se os seus membros não sejam sobrecarregados com uma mensalidade alta, né? O calendário das sessões, que é importantíssimo, para que todos se planejem, inclusive aprendizes e companheiros, com relação às suas elevações e exaltação, a captação de novos membros, porque a oficina só sobrevive com o ingresso de novos obreiros. Então, é necessário que haja a captação de novos membros, sejam eles por iniciação, por regularização, por filiação, mas é preciso que a loja se alimente de mações para continuar sobrevivendo. Ela deve prever também a instrução de aprendizes, companheiros e até dos mestres, de fazer um planejamento estratégico de como isso vai acontecer, ordenar a sequência de instruções, os assuntos abordados, de maneira que possa haver uma homogeneidade na formação desses novos maçons, né? Ela também deve contemplar a realização de festas e comemorações, porque isso é importantíssimo para aquela confraternização entre os membros, entre os seus familiares, e nunca deixar de praticar, evidentemente, a beneficência, né? E ela deverá ter a execução permanentemente acompanhada e adaptada em função das necessidades. Eu acho que o exemplo mais gritante que nós temos disso é exatamente esse que nós estamos passando da pandemia, em que o isolamento social não permite a reunião das lojas, mas a loja, apesar de não se reunir fisicamente, continua existindo. É preciso que haja uma gestão dessa loja nesse período de isolamento. Então, isto tudo deve ser contemplado no planejamento. E aí eu chamo a atenção para o que nós temos hoje, né, que são as ferramentas digitais, né? Nós mesmos estamos utilizando hoje, temos utilizado com uma intensidade tremenda durante esse período de isolamento essas ferramentas digitais para que os maçons consigam se reunir. Nós temos conseguido reunir maçons de norte a sul do país, né, dos dois extremos aí do território brasileiro, que é excelente. E as lojas podem e devem, na minha opinião, fazer uso dessas plataformas digitais, né? Páginas na internet, Facebook, Instagram, YouTube, plataforma de videoconferência. Nada impede, por exemplo, que essas apresentações, que essas palestras continuem a ocorrer com a volta das sessões presenciais para melhor formar os aprendizes e os companheiros, e os próprios mestres para que possam se especializar mais, né? Perdão, nós temos hoje grupos de Telegram, WhatsApp, Signal, né? Por que não criar um grupo geral para os obreiros do quadro, né? Isso fomenta a união, né? Isso faz com que nós nos aproximemos mais uns dos outros quando nós não estamos em loja, né? Pode ser criado um grupo específico, por exemplo, para a administração da loja, que seria administrado pelo venerável mestre, seria composto pelos oficiais e pelas dignidades, um grupo voltado especificamente pelos aprendizes, administrado pelo segundo vigilante, um grupo de companheiros administrado pelo primeiro vigilante, ou seja, há uma infinidade de opções que o mundo digital nos oferece para que nós prossigamos no aperfeiçoamento dos membros de um quadro. E eu acho que daqui para frente isso não pode ser omitido, isso não pode ser esquecido, não pode ser negligenciado. É uma ferramenta que nós temos de utilizar com intensidade a nosso favor. E, evidentemente, é imprescindível que haja regras claras de comportamento, de conduta nas postagens, né? Notadamente no que diz respeito ao sigilo maçônico, né? Criando áreas restritas de acesso, senhas, etc., para que nós mantenhamos o nosso sigilo preservado, né? O calendário das sessões é um dos itens que eu falei lá atrás, num slide anterior, sobre o planejamento da loja, né? Ele deve ser elaborado anualmente e atualizado de acordo com a necessidade, evidentemente, e, na minha opinião, ele deve estabelecer um equilíbrio entre o número de sessões de cada um dos 3 graus. A maioria das lojas trabalha
efusivamente no grau de aprendiz, obviamente para formar aprendiz, para que eles possam ser elevados, mas nós nos enferrujamos quando nós não participamos de sessões do grau de companheiro, de sessão do grau de mestre. É importante para a nossa performance, né, para a nossa atuação, que nós estejamos realizando sempre sessões nos 3 graus. Né? Ela deve contemplar também, esse calendário, né, a realização das sessões obrigatórias, né? Ou seja, quais são as sessões obrigatórias de acordo com a legislação? São 2 sessões no grau de mestre, no mínimo, né? Uma sessão magna em comemoração ao aniversário da oficina. Isso é importantíssimo, né? Porque o amor à loja, né? Esse sentimento de orgulho, né? De honra de participar da oficina é fundamental para a união dos membros dessa oficina. Então, o aniversário deve ser comemorado de forma efusiva todos os anos, né? Deve haver uma sessão magna em homenagem à independência do Brasil na Semana da Pátria, e as oficinas eleitorais para a administração da loja dos Grandes Oriente Central e Estadual, né, evidentemente, nas lojas em que fazem essa opção anualmente ou bienalmente, né, há que se ter atenção nos calendários para que essas oficinas eleitorais ocorram durante a gestão dos veneráveis mestres, né? E aí eu chamo a atenção que são feriados maçônicos, né? Os dias 17 de junho, dia Fundação do Grande Oriente do Brasil, e 20 de agosto, que é o Dia Nacional do Maçom. Nesses dias não há como fazer sessões nas oficinas, né? As oficinas não podem trabalhar nesses dias. E como em todos os casos anteriores, né, o calendário deve ser acompanhado, né, na execução para que possa ser adaptado em função de necessidade, ser alterado em função das necessidades. E aí são estabelecidas as classes das sessões, né, que são sessões ordinárias, magnas e extraordinárias. As sessões ordinárias são as regulares, as sessões de instrução, as sessões administrativas, de finanças, de filiação e regularização, de eleição da administração da loja, de banquete ritualístico e de admissão de membros honorários, né? As sessões magnas são as sessões de iniciação, de colação de grau, de instalação e posse, de sagração de estandarte, de regularização de loja, de sagração de templo, de adoção de lautons, de consagração e exaltação matrimonial. Não existe casamento maçônico, mas existe uma cerimônia que é uma consagração do matrimônio que já está contraído pelo irmão, né? De pompas fúnebres, né? Que é outra homenagem prestada aos irmãos que partiram por Oriente Eterno, de conferências, palestras ou festivas de caráter cívico-moral. E são sessões extraordinárias, a eleição do grão-mestrado, seja estadual ou geral, o conselho de família, a sessão para concessão do kit Placid, sessão para alteração de estatuto, de mudança de rito, de oriente ou de título distintivo, né? E aí eu grifo que é a sessão das pompas fúnebres. As lojas não podem se reunir em feriados, períodos de férias maçônicas, que é de 21 de dezembro até dia 21 de janeiro, no Grande Oriente do Brasil, e aos domingos, né? As bandeiras do Brasil e do Grande Oriente do Brasil deverão estar no templo em todas as sessões, assim como o livro da lei, o compasso e o esquadro, né? Perdão. E aí nós passamos aos cargos da loja, exatamente quem vai dirigir, né, quem vai desempenhar os papéis na loja. E eles se dividem em dignidades, que são aqueles mestres maçons eleitos pelo voto da maioria da Assembleia, e os oficiais, que são designados diretamente pelo venerável mestre da gestão, né? Neste quadro, nesses 2 quadros, eu estou fazendo alusão aos quadros do rito brasileiro. Eventualmente existem, com relação aos ritos, algumas diferenças, algumas peculiaridades em cada rito. Há ritos, por exemplo, que não existe orador e ritos que não existe os diáconos, né? Mas eu vou citar aqui por conta da característica do grupo, né? Então, dignidades são o venerável mestre, o primeiro vigilante, o segundo vigilante, orador, secretário, tesoureiro e chanceler. E são oficiais: o mestre de cerimônias, o hospitaleiro, o primeiro e segundo esperto, o primeiro e segundo diácono, o arquiteto, o mestre de harmonia, o mestre de banquete, o bibliotecário, porta-bandeira, porta-estandarte e os cobridores, interno e externo.
Os ocupantes de cargos nos poderes maçônicos, no poder executivo e no poder legislativo, no judiciário, não podem exercer cargo eletivo em loja. Eles não podem ser eleitos para a administração da loja. E o que a dignidade, que são os cargos preenchidos por eleição direta dos obreiros do quadro, fazem com relação à administração da loja? O venerável mestre, evidentemente, como todos nós sabemos, preside a oficina, né? Ele atua ritualisticamente e administrativamente, né? Ele também funciona como venerável fora da loja. Os amados irmãos que já foram veneráveis mestres ou são sabem muito bem disso. Ele é uma das 3 luzes da loja, né, e o seu representante legal, ou seja, ele representa a loja, ele responde pela oficina, tanto no âmbito civil quanto no âmbito maçônico. Ele empresta seu CPF, é ele que responde pela oficina, né? O primeiro vigilante é o substituto direto do venerável mestre, preside a coluna do norte e todo o ocidente, né? É uma das 3 luzes da loja, e o responsável pela instrução dos companheiros. Ele atua apenas ritualisticamente na formação dos companheiros. O segundo vigilante preside a coluna do sul, é a última das 3 luzes da loja e responsável pela instrução dos aprendizes. Ele atua ritualisticamente também, apenas no aperfeiçoamento dos aprendizes. O orador é um membro do Ministério Público, né? Ele não atua diretamente da administração da loja, ou seja, ele não dá palpite em como a loja deve se comportar, mas ele presta uma assessoria jurídica ao venerável mestre, né? Como fiscal da lei, como quem guarda a lei, é ele quem diz ao venerável mestre se isso pode ou não ser feito. Então, nessa função, ele atua praticamente como um assessor jurídico da oficina. Ele não está ali para apontar os erros, ele está ali, na verdade, para não permitir que os erros aconteçam, né? O secretário é uma espécie de chefe de gabinete do venerável mestre, ele atua administrativamente, né, o responsável por toda a documentação da oficina. O trabalho dele é altamente relevante e de responsabilidade e também muito intenso, né? O tesoureiro é o responsável pelos metais da oficina, pelo tesouro da loja, né, pelo fluxo de caixa e pela apresentação da proposta orçamentária. Ele atua administrativamente, também de forma intensa, inclusive nos dias em que a loja não se reúne, né? O chanceler é o responsável pelo cadastro e controle de frequência dos obreiros, é uma espécie de relações públicas da loja, né? Ele que vai levar o livro de presença aos visitantes e vai emitir os certificados de presença para eles, né? E ele atua, nesse sentido, administrativamente. À exceção do venerável mestre e 2 vigilantes, há previsão para auxiliares, né, assistentes, adjuntos em todos os outros cargos, que são os que nós conhecemos como ad hoc. Já os oficiais são preenchidos por indicação. O venerável mestre designa os mestres que vão ocupar esses cargos, né? Então, o mestre de cerimônias conduz a ritualística, né? Os diáconos o auxiliam, né? E possuem função ritualística, desempenhando papéis e obedecendo às ordens, cumprindo as funções que o venerável mestre determina. O hospitaleiro cuida do fundo de beneficência, né? E possui função, portanto, tanto ritualística como administrativa. Os espertos cuidam da segurança das sessões, né? Eles possuem função ritualística. O arquiteto cuida dos materiais litúrgicos e administrativos da loja, ele possui funções administrativas e ritualísticas. O mestre de harmonia cuida da seleção e execução das músicas durante as sessões, né? Possui uma função ritualística, portanto. O mestre de banquete cuida dos ágapes, né? E dos eventos festivos, e possui função administrativa. O bibliotecário cuida da guarda de livros, a indicação de literatura para os obreiros, possui função administrativa. O porta-bandeira é o guarda, né, do pavilhão nacional, possui uma função ritualística, e o porta-estandarte a mesma função em relação ao estandarte da oficina. Os cobridores interno e externo cuidam do acesso ao templo, né, da segurança das sessões, possuem função ritualística. E quem substitui o venerável mestre? Né? É possível, não é impossível de acontecer, de o venerável mestre eleito, o venerável mestre em função, por uma razão qualquer, não poder comparecer a uma sessão. E, nesse caso, quem o substitui? Existe uma determinação no Regulamento Geral da Federação em que o primeiro vigilante é o substituto imediato e, na ausência do primeiro vigilante, o segundo vigilante. A partir daí, cada rito, especificamente, determina
quais os oficiais que vão substituí-lo, né? Quais as dignidades que vão substituí-lo. No caso do rito brasileiro, é o ex-venerável mestre, os beneméritos da ordem que sejam membros do quadro de obreiro, o decano da oficina, né? o irmão mais velho dentre os membros presentes, o mais antigo, e o Estatuto da Loja pode determinar a sequência de substituição a partir do segundo vigilante, ou seja, a loja pode determinar quem substitui o venerável mestre a partir do segundo vigilante, no caso da vacância dele numa sessão. Evidentemente que essa opção a partir do segundo vigilante é uma situação extrema, né? Raramente ela vai ocorrer, né? Mas existe a previsão normativa para que se faça. As lojas também têm que estabelecer comissões, o venerável tem que designar comissões, né? E existem 3 comissões permanentes obrigatórias regidas pelo artigo 128 do Regulamento Geral da Federação, que são exatamente a Comissão de Admissão e Graus, a Comissão de Finanças e a Comissão de Beneficência, né? Todas as 3 comissões são nomeadas pelo venerável mestre e compostas por 3 mestres maçons. O orador não pode participar de nenhuma das comissões, de acordo com o inciso 2º do artigo 122 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, o que é evidente porque ele fiscaliza tudo, né? Então, ele não pode participar de uma comissão em particular, né? O tesoureiro e o hospitaleiro, por sua vez, não podem participar da Comissão de Finanças, de acordo com o inciso 3º do mesmo artigo da Constituição do Grande Oriente do Brasil, evidentemente porque eles movimentam dinheiro, né? Eles movimentam o fundo de beneficência e os metais da oficina. Então, não é ético que eles participem de uma comissão que vai aprovar, que vai fazer relatórios a respeito das suas funções. O venerável mestre, de acordo com o artigo 129 do Regulamento Geral da Federação, também pode nomear comissões temporárias, seja ela para organizar festas, para organizar eventos, palestras, para estabelecimento de diplomas e coisas afins. Elas são temporárias e podem ser criadas pelo venerável mestre. E as comissões, todas elas, podem examinar a qualquer tempo toda a documentação da loja referente às suas atribuições, né? Então, as comissões podem examinar os documentos que quiserem a qualquer momento, de acordo com o artigo 130 do Regulamento Geral da Federação. Falando de cada uma especificamente, cabe à Comissão de Finanças, nos termos do artigo 132 do Regulamento Geral da Federação, examinar e emitir parecer prévio sobre as contas da administração. Também deve acompanhar e fiscalizar a gestão financeira da loja. Também cabe a ela opinar sobre assuntos de contabilidade, orçamento e administração financeira da loja. Da mesma forma, ela deve examinar e dar parecer sobre todos os inventários patrimoniais da loja. Nenhuma sessão de finanças pode ocorrer sem o pronunciamento prévio, sem o parecer prévio da Comissão de Admissão e Comissão de Finanças. A Comissão de Admissão e Graus, que é regida pelo artigo 133 do Regulamento Geral da Federação, ela trata dos processos de admissão e colação de graus, né? Ela deve examinar os trabalhos dos aprendizes dos companheiros após a análise dos vigilantes e antes deles serem apresentados em loja. É a Comissão de Admissão e Graus que efetua o exame para aumento de salário, né, dos irmãos. Nenhuma iniciação, regularização, filiação ou aumento de salário pode ocorrer sem o parecer prévio da Comissão de Admissão e Graus. Já a Comissão de Beneficência, que trata o artigo 134 do Regulamento Geral da Federação, ela deve conhecer as condições dos obreiros do quadro, visitando-os, né, verificando se algum deles está necessitado, e se, quando assim ocorrer, independentemente desse irmão pedir o socorro, ela deve reclamar da loja o auxílio cabível, né? Ou seja, ela deve praticar esse ato de verificar as condições dos irmãos sem esperar a ordem do venerável mestre, sem esperar que o irmão reclame, né? O menor sintoma de qualquer problema, ela deve atuar. E ela também deve emitir parecer sobre proposta de movimentação do fundo de beneficência da loja, né? O fundo de beneficência da loja não pode ser movimentado sem o prévio parecer da Comissão de Beneficência. E aí eu faço uma ressalva que serve para as 3 comissões, de que elas apenas emitem parecer, ou seja, elas dão a opinião dela após análise da documentação.
elas não aprovam ou reprovam, né? A decisão sobre a aprovação e a reprovação deve ser tomada pela maioria simples dos votos da Assembleia dos presentes na sessão em que for apresentada a moção, ou seja, eles servem como relatores, como indicadores. Esse é o Conselho de Família, né? Ele foi estabelecido no dia 5 de abril de 2017, é uma legislação relativamente recente, a Lei número 171, e ela estabelece um fórum conciliador, né, para a busca de soluções pacíficas para os litígios ocorridos entre os obreiros, né? O Conselho de Família é composto por mestres maçons e presidido obrigatoriamente pelo venerável mestre. As reuniões do Conselho de Família, preferencialmente, devem ocorrer no templo onde as sessões ordinárias ocorrem, porém, elas devem acontecer em dias distintos das sessões regulares para que não haja prejuízo para o calendário da oficina. E nessas reuniões não há ritualística. A outra é a comissão processante, que é uma lei de 2012, né, a lei número 132, e que coloca a loja como a primeira instância do Poder Judiciário no âmbito do Grande Oriente do Brasil, ou seja, o venerável mestre vai dar a primeira sentença. Evidentemente, vai haver recursos, existem os recursos por parte do irmão, mas ele vai ser julgado em primeira instância na própria oficina, né? Ela é constituída pelo venerável mestre e que vai apurar justamente supostas infrações disciplinares, né? Tem que ser composta, no mínimo, por 3 mestres e presidida por aquele com o cadastro de identificação maçônica mais antigo, né? Pelo membro mais antigo desta comissão. A representação, ou seja, a acusação, será feita pelo orador, e ele aí atua exatamente como um promotor de justiça, né? Ele vai acusar, né? Ele vai defender a punição do irmão que está sendo processado com base na legislação maçônica. E o denunciado, por sua vez, ele tem o direito contraditório, né, tem o direito à ampla defesa, que pode ser executado, inclusive, por um maçom que seja regular e membro de outra oficina. Não é necessário que ele seja membro da própria oficina. E aí diz a lei que, preferencialmente, seja bacharel em direito, porque, obviamente, nós estamos tratando de uma legislação que afeta a disciplina do direito, né, a cadeira do direito. E, evidentemente, como eu já havia antecipado, caberá recurso das decisões da loja junto às instâncias superiores. Bom, meus amados irmãos, em conclusão, como nós todos vimos aqui, a administração de uma loja simbólica é algo bastante complexo, né? Ela requer, além do conhecimento, muita dedicação e muito compromisso de todos os membros da administração. E, além dessa dedicação, ela requer o apoio de todos os membros do quadro, porque a loja é administrada para todos, e não apenas para quem está presidindo ou atuando nos cargos. E, nesse sentido, eu ressalto sempre que as críticas dos irmãos, elas devem se transformar em sugestões para o melhor funcionamento da oficina, porque o que se pretende, na verdade, não é fazer oposição à gestão que está dirigindo a oficina, é fazer com que a oficina trabalhe da melhor maneira possível, né? E, nesse sentido, ao venerável mestre, se impõe que ele não impõe a ninguém, ele apenas dirige. As decisões são sempre democráticas, no maior critério democrático possível. A Assembleia, a maioria dos irmãos, vai decidir o que é melhor para a oficina. Ele não pode impingir, né? Ele não pode infringir a sua posição, o seu posicionamento perante os demais irmãos. Ele não possui autoridade para fazer isso, né? E, nesse caso, evidentemente, como em qualquer ramo da atividade humana, o bom senso deve sempre prevalecer, ele deve ser sempre observado, porque o sucesso da loja vai depender proporcionalmente do empenho de cada um dos seus obreiros, né? Afinal de contas, nós todos firmamos o nosso compromisso com a loja quando fomos iniciados de que nós faríamos isso. Meus amados irmãos, aqui eu encerro a minha apresentação. Peço mais uma vez desculpa pelas falhas técnicas ocorridas aí. Agradeço imensamente a participação de todos, o carinho de terem desperdiçado parte do seu tempo para me ouvirem falar. Espero não ter decepcionado a ninguém, e a partir desse momento eu me coloco à inteira disposição dos amados irmãos que quiserem fazer perguntas, críticas ou qualquer
outras considerações a respeito da apresentação. Obrigado, meu irmão Sérgio Antônio Machado Emiliano. Hoje nós tivemos a oportunidade de ter esmiuçado todo o RGF e mais as legislações pertinentes ao Grande Oriente. Muito obrigado por esse momento, né? E aqui nós temos os irmãos que já estão levantando a mão. Primeiro, parabenizar pela excelente palestra. Continue assim. Eu estou muito envaidecido com o que eu vi hoje aqui. Foi muito enriquecedor. Vou passar isso para minha loja. Dentro da palestra aí, tem milhões de assuntos que dá para diminuir dúvidas, tirar dúvidas com os irmãos, tanto na ritualística. Claro que alguns, meu rito é o escocês antigo e aceito, mas o maçom não é só de um rito. O maçom é feito de todos os ritos. Eu frequento lojas aqui, quando estava aberto, de segunda a domingo. Nós temos aqui sessão de segunda a domingo. Então eu frequento maçonaria todos os dias da semana. Isso já está no meu calendário, eu não abro mão, em vez de ir para a bar e fazer farra, eu vou para o templo maçom. Lá eu estou aprendendo, lá eu estou construindo o meu templo interior. Agradecer a todos, muitíssimo obrigado e estou satisfeito. Obrigado pelo carinho e pela participação, meu irmão. Obrigado. Meu irmão Pascoal Sobrinho. Meu irmão Sérgio, mais uma vez, boa noite. Eu não me identifiquei naquela hora, mas eu sou da Loja União em Vitória, aqui de Angra dos Reis. Eu tenho duas dúvidas, são duas perguntas sobre o orador. O orador, ele, ao fazer as suas considerações, ele tem a obrigação de fazer discursos falando isso, falando aquilo, dando bronca em todo mundo, que ninguém depois dele não fala, e fica isso, e muitas vezes fica muitos minutos além do que deve. Na minha opinião, no meu entendimento, ele faz o comentário, foi tudo regular ou não regular, e se foi regular, ele faz aquela leitura que é de praxe fazer. Então, qual é o correto? Depois eu faço a outra pergunta. Amado irmão Pascoal, em primeiro lugar, obrigado pela presença aí, pelo carinho e pela participação. Pergunta bastante interessante, né? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou praticante do rito adoniramita, né? Então, existem algumas peculiaridades entre os ritos na forma com que o orador se pronuncia. Eu vou dar uma visão geral, que é o meu entendimento, fique bem claro que é o meu entendimento, né? O orador ele surgiu nas lojas francesas, né, nos ritos franceses, como orateur, né, e não exatamente como o cara que faz grandes discursos, né? O orador era orador porque ele fazia uma oração. Ele abria o livro da lei e citava um verso do livro da lei. Tanto que nas lojas britânicas lá, ele se chama chaplain, capelão, né? E é isso que ele é. Ele é o guarda da lei dos homens e o guarda da lei divina, o guarda da ritualística. Ele desempenha as funções de ambos os lados. Ele é guarda de todas as coisas que são ligadas à doutrina maçônica, né? Por isso que o livro, nós fazemos juramento e tal em cima do livro da lei, não em cima de um livro sagrado, é o livro das leis, né? As leis dos homens e a lei de Deus. Eu entendo o próprio ritual adoniramita, por exemplo, não conheço os rituais dos outros ritos, mas o ritual adoniramita é bem claro. Ele deve fazer a síntese da sessão, ele deve dizer, olha, as etapas ritualísticas foram observadas, né? Saudar os irmãos visitantes e declarar que os trabalhos transcorreram justos e perfeitos. Ele não é para fazer discurso, ele não é um orador porque faz grandes discursos, né? Isso estabelece o ritual do adoniramita e é a minha opinião particular, né? Mas cada rito pode ter uma interpretação diferente para o cargo. Obrigado. É esse meu entendimento, porque é o que está escrito. Agora, a segunda pergunta e última, sobre o orador. O venerável, quando quer necessita encerrar a sessão a um golpe de malhete, ele pede autorização ou ele comunica?
Não, nesse caso, quando o venerável usa o golpe de malhete para suspender a sessão, na verdade, ela está suspensa e vai continuar no outro dia, né? Ele encerrou as sessões por um golpe de malhete porque ele não teve a condição de fazer com que os trabalhos terminassem da maneira devida, né? Ele está interrompendo a sessão, é uma emergência. Por que ele está fazendo isso? Pelos mais variados motivos. Pode ser que um irmão tenha passado mal, tenha que ser socorrido às pressas, não dê tempo de fazer nenhuma formalidade ritualística, precisa de uma emergência naquele momento, né? É uma atuação completamente fora do padrão. E o orador ele deve ter o bom senso de entender isso, né? Se for possível retomar a sessão a partir daquele ponto, evidentemente, dependendo de que ponto a sessão foi cancelada, né, foi suspensa. Se foi logo no início, pode-se começar a sessão de novo. Se for no final, eu acho que o bom senso pode até decidir pelo encerramento daquela sessão sem maiores problemas. Evidentemente, vai depender da causa, né, qual foi o motivo que levou o venerável mestre a um golpe de malhete suspender os trabalhos. Mas, nesse caso, na minha opinião, o orador deve, inclusive, acompanhar o venerável mestre, né, porque ele está presenciando tudo o que aconteceu ali. Ele sabe que se o venerável tomou essa decisão extrema é porque houve uma razão suficiente para isso. Então, é uma comunicação do venerável para o orador. Na verdade, a comunicação é o próprio golpe de malhete, né? Na minha opinião, o orador, como ele está testemunhando tudo o que está acontecendo, quando ele vê o venerável tomar essa atitude, ele já sabe por que tomou. Dispensa, né? O orador, na verdade, ele não autoriza, né? Ele só estabelece que as regras foram cumpridas no caso da sessão ordinária. O venerável não tem que pedir autorização a ele para fazer nada. O venerável atua, é o contrário. Quando o venerável, qualquer irmão, transgride a norma, devido adiantado da hora, mas ele não deve pedir a permissão ao orador para fazer nada. Ok, embora seja sempre pedido, mas ok, é esse meu entendimento. Muito obrigado, parabéns, continue assim. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Meu irmão Fernando Damião. Boa noite, meus irmãos. Irmão Fernando Damião, da Augusta Respeito à Loja Simbólica, José Reginaldo da Cunha, do Oriente dos Campos. Irmão Sérgio, eu tenho duas dúvidas. Uma é sobre o deputado federal. Como o irmão é conhecedor aí bastante do RGF, eu queria saber se um deputado federal pode ser compartilhado por duas lojas. Não. O deputado federal e o estadual, tanto federal quanto estadual, eles são representantes de uma oficina. Ele pode não ser representante da oficina pela qual ele recolhe os metais, por exemplo. Ele pode representar uma outra oficina, mas ele só pode representar uma oficina. Duas ao mesmo tempo, não. Não, negativo. Tá. E a outra é sobre a substituição dos irmãos segundo vigilante, que não sei se o irmão sabe, no rito brasileiro, o irmão primeiro e segundo esperto são substitutos eventuais dos vigilantes. Na verdade, eu só toquei no venerável mestre porque eu estava falando da direção da loja, né? Eu não entrei em ritualística, né? Eu estava falando da administração. A administração precisa de um presidente, então eu só me preocupei com o cargo do presidente da oficina, no caso. Perfeito, perfeito. Fantástica a palestra, meu irmão. Fantástica. Obrigado, meu amado irmão. Obrigado pelo carinho. O irmão Max, faz uso da palavra. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Pode falar. Boa noite, pode falar. Desculpa a demora. Irmão Sérgio Leão, satisfação muito grande por participar novamente de uma live tocada por vossa pessoa. O irmão Sérgio Emilião, sem dúvida, tem se tornado um dos grandes palestrantes, principalmente adoniramita. Não tenho dúvida de dizer que é o maior palestrante adoniramita no Brasil na atualidade. E eu corroboro o que o irmão disse. Espiritou nós termos essas aulas, né, do irmão e de outros irmãos também que têm feito live. O pessoal da Glomaron, né, também tem feito bastante live. Então a gente tem
podido compartilhar aí com conhecimento de irmãos notáveis, né, pelo Brasil. Dito isso, meu amado irmão, a vossa palestra, sem dúvida, nos enche os olhos e nos traz muitos questionamentos. Ela é como Jesus, né? Ele não veio para esclarecer, veio para causar, né, a pergunta, a dúvida. Então, meu irmão, é o seguinte, o irmão falou sobre a questão da idade das lojas para receber os títulos. Salvo engano, o irmão falou que a loja mais antiga, o título mais antigo seria de 270 anos, 275 anos, uma coisa assim. 300. 200 e pouco. Quanto? 300. 300 anos, mais ainda, né? Então, a minha dúvida primeira é a seguinte, esse título, ele está no regimento de recompensas. Sim. E não tem nenhuma loja que chegou a esse título, porque a mais antiga, salvo o melhor juízo, é a Comércio e Artes, né, número 001, que é de 1822, salvo engano. Então, ainda falta muito tempo para chegar lá. A primeira pergunta, né? E a segunda, o irmão falou que as lojas não podem funcionar aos domingos. Teve um amado irmão, inclusive, que falou, que me antecedeu, que disse que frequenta lojas de domingo a domingo. E eu, quando residia no Oriente de Goiânia, eu fui venerável mestre de uma loja acadêmica que funcionava aos domingos, e nós não tivemos problema em relação a isso. Então, a minha pergunta é uma legislação nova que proibiu as lojas de funcionarem aos domingos? A outra pergunta é sobre a questão do deputado federal. Não sei se o irmão pode me esclarecer essa questão. O deputado federal, ele tem que ter opinião de acordo com o plenário da loja, ou ele pode ter uma opinião própria, um voto, vamos dizer assim, próprio, discordando do que entende o plenário da loja. E, se for o caso, ele pode ser destituído do cargo de deputado federal ou deputado estadual também, por conta dessa discordância do entendimento do plenário da loja. E, por último, com relação aos espertos. O amado irmão falou sobre que o esperto tem a função de polícia, né? Ele está ali para obedecer, vamos dizer assim, uma ordem do venerável. Vamos supor que o irmão esteja utilizando da palavra ou afrontou um outro irmão, ou seja, exorbitou, né, da condição ali de obreiro e, às vezes, até parte para uma agressão verbal e, às vezes, até praticamente uma agressão. Já vi irmão querendo agredir o outro. O esperto, ele tem a mando do venerável, ele pode retirar o irmão da loja ali de forma, vamos dizer, utilizando até da força, se for possível. Meu irmão, muito obrigado. E, mais uma vez, receba o meu abraço fraterno. Você sabe que você tem um irmão que é seu admirador. Eu já fiz algumas lives e eu digo para os irmãos que, quando eu crescer, eu quero ser igual ao irmão Sérgio Emilião. Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, meu amado irmão. Primeiro, uma retificação. Eu não sou o maior palestrante da Dona Iramita. Pode ser em número de palestras, sim, mas em termos de qualidade tem muita gente por aí. Eu sou só um aprendiz. O que eu faço é só compartilhar as minhas opiniões. Bom, vamos lá, se eu não me perdi nas perguntas do amado irmão. A primeira pergunta do amado irmão foi com relação ao funcionamento de lojas aos domingos, se isso era uma vedação do Regulamento Geral da Federação, da Constituição, né? No caso do Grande Oriente do Brasil, né? Evidentemente que outras potências simbólicas podem ter uma prática diferente, pode ser permitido, sim, que as lojas funcionem aos domingos. No âmbito do Grande Oriente do Brasil, não é uma legislação nova, é uma legislação antiga, e talvez as lojas acadêmicas, se elas não trabalharem ritualisticamente, se forem associações, talvez estejam sujeitas a uma legislação especial. Mas, de modo geral, não. Nenhuma loja do Grande Oriente do Brasil pode funcionar aos domingos, e a legislação não é nova, a legislação é bem antiga. Bom, a segunda pergunta com relação aos deputados federal e estadual. Os deputados estadual e federal, eles são representantes da oficina, ou seja, eles refletem a posição da Assembleia. Eles vão votar de acordo com o que a loja entende que seja o melhor, porque eles são representantes da loja e não deles mesmos, né? Ele pode ter a opinião própria que ele quiser,
mas a sua representatividade é dada para a oficina, e nesses termos ele pode sim ser destituído do cargo pela oficina. Há previsão legal para isso, assim como previsão de qualquer dos membros da oficina eleitos, né? Não é definitivo, não é porque tomou posse que vai ficar até o final do mandato. Existe previsão legal para a substituição de qualquer das dignidades, qualquer dos membros da administração da oficina. E no último, se não me engano, foi com relação aos irmãos espertos. Não, os irmãos espertos eles não têm a função de polícia, né? Eles têm uma função de vigia ritualística, ou seja, eles são aqueles que detectam os goteiros, detectam os intrusos, detectam aqueles irmãos que não devem participar da sessão, né? Eles não têm o poder de policiamento. A única pessoa que dentro da loja pode determinar a cobertura definitiva de um irmão presente na sessão é o venerável mestre, né? Evidentemente que se houver algum litígio, se passar as vias de fato, essa é uma ocasião, por exemplo, para que o nosso amado irmão falou do venerável mestre suspender os trabalhos, bater uma malhete, suspende a sessão naquele momento, para que se resolva a questão e a sessão possa continuar. Mas os espertos não têm, nem os espertos, nem nenhum outro oficial tem autoridade para interpelar, principalmente de maneira física, né, qualquer irmão dentro da oficina. Obrigado, meu irmão Milhão. Nosso próximo é o irmão João Marcos Castro. Muito obrigado, Renato. Irmão Sérgio Emilhão, eu fiquei com uma dúvida com relação aos livros, né? Amarelo e mais especificamente o negro, né? Que eles compõem a biblioteca da loja. Não seria interessante um livro, pelo menos por Oriente Estadual, porque uma vez que um profano foi vedado ali a entrar na ordem, por algum motivo qualquer, ele vai ficar meio que restrito ali na loja, né? Ele poderia muito bem mudar de Oriente, né? E tentar ingressar na ordem através de uma outra loja, desavisada e que talvez não saiba disso. E, quiçá, talvez, em termos de Brasil, falando aí das três potências, um livro negro único. Ou não? Ou eu estou pensando errado? Não, amado irmão, muito obrigado pela pergunta, pela participação. A pergunta do amado irmão foi bastante interessante, bastante própria, bastante pertinente. Na verdade, eu não falei isso durante a apresentação, mas existe a necessidade, existe a obrigatoriedade de comunicação ao Grande Oriente Estadual e ao Grande Oriente Central, né, o poder central do Grande Oriente do Brasil, das inscrições tanto no livro amarelo quanto no livro negro, ou seja, o Grande Oriente Estadual e o Grande Oriente do Brasil são avisados de que aquele candidato não pode, no caso do livro amarelo, ser iniciado em outra loja durante um período de um ano, e no livro negro, jamais, né? O livro negro veda a participação desse candidato em qualquer loja maçônica do Grande Oriente do Brasil ad eternum. Ele não pode mais ingressar na maçonaria. É evidente que não existe de forma oficial essa comunicação entre as potências simbólicas, mas eu acho, sim, algo desejável. Eu acho que no futuro pode-se se tentar fazer isso para que haja uma homogeneidade, né, de procedimentos. Mas existe, sim, a informação não fica apenas na loja, não. A informação vai para o Grande Oriente Estadual e o Grande Oriente Geral. Obrigado, irmão. Nosso irmão César Santos deseja fazer uma pergunta, Milhão. Boa noite, meu irmão Milhão. Boa noite, irmãos, meus respeitáveis irmãos. O Emilhão diz que ser amigo não pode, né? Não vale elogio, mas você sabe que você é meu ídolo mesmo, né? E você tem uma forma, né, da palestra, uma dinâmica muito boa, né? E também sua capacidade de envolver o público, ela é muito especial. Haja visto que essa palestra foi em 2 blocos, né? Mesmo é verdade, né? Foi interrompida 2 vezes. Os amados irmãos permaneceram. Agradeço imensamente o carinho de todos, a paciência de esperar eu retornar. Alto grau de conteúdo de sua palestra. Essa palestra de hoje é muito pertinente, haja visto que haverá eleições, né? Já daqui a 15 dias, né, para dar administrações,
E muitos postulantes vão assumir essas posições administrativas e nunca, às vezes assumem, né? Até por uma dona aqui, mas não tem a consciência da responsabilidade de cada cargo. Isso vem confrontar, é uma legislação complexa, né? Ela é muito assim, abrangente, envolve tanto a parte administrativa como a parte ritualística, até a mística, como é seu rito. E aí, lá na loja, às vezes, a gente discute, né, sobre a questão do venerável, né, que ele além de estar, tem que estar capacitado, né, ele conhecer toda essa legislação, pelo menos ter afinidade com essa legislação, ele tem que estar apto também, ele tem que ser um líder, né? Um líder, mas é uma liderança diferente. Nós somos engenheiros, nossa liderança é diferente. Olha, você não fez? Rua, não é isso? Não fez? Suspenso. Não fez? Corta o salário dele. Mas na loja nós não somos assim, é uma administração diferente. Você tem que ter ali um jogo de cintura, ter um tipo de carisma, que não é muito fácil ser venerável. Você concorda? E não existe curso nenhum nesse momento que oriente, né, as pessoas naquele responsabilidade que o venerável tem. Muitos se assustam, já vi uns desistirem já por 3 meses. O que você acha dessa opinião? O que você acha que nós, né, que estamos fazendo isso, possa melhorar dar mais conteúdo para aquelas pessoas que querem ser venerável, até assumir cargos oficiais e etc. Emiliano, muito obrigado mesmo, uma boa noite. Hein? Sou eu quem agradece o carinho de sempre, meu amado irmão César. Vamos lá, eu vou dar a minha opinião. Né? Evidentemente, toda vez que eu falo, eu estou emitindo o meu parecer pessoal, né? A minha interpretação. Eu entendo que a primeira coisa que nós podemos fazer, que as lojas podem fazer futuramente para melhorar isso, é inserir nas instruções justamente a legislação maçônica. Nós nos preocupamos em ensinar a doutrina, os símbolos, a ritualística, mas nós nos esquecemos, né? Nós, às vezes, nos omitimos de ensinar, desde os aprendizes, que existe uma norma, que existe uma regra, que existe uma legislação maçônica a ser seguida, né? Eu acho que incentivar o estudo disso desde o grau 1 é uma coisa que vai beneficiar os futuros veneráveis mestres, porque, afinal de contas, ali na bancada dos aprendizes é que estão os nossos futuros veneráveis mestres, né? Eles serão os nossos veneráveis mestres. E a outra, eu acho que a gente praticar a meritocracia, né? Quando eu falo de meritocracia, eu digo o seguinte: às vezes eu vejo lojas que designam por ordem de chegada, né? O aprendiz vai ser venerável daqui a tantos anos, vai seguir esse caminho, aquele outro caminho. Eu acho que isso tem trazido algum prejuízo para as oficinas, né? Eu acho que quem ocupa o altar da sabedoria deve ser o irmão mais capacitado na ocasião, né? Eu acho que deve haver uma identificação do irmão com aquilo, né? O irmão deve ter essa liderança, porque a liderança, como eu falei ali no final, ela não deve ser imposta, ela deve ser adquirida, né? Nós não estamos com um chicote na mão, nós temos um malhete, uma espada flarígera, não é para dar na cabeça de ninguém. A gente deve conduzir harmonicamente, né? A loja deve procurar a fraternidade, a união de seus membros, né? Um objetivo comum. E é muito difícil isso, né? Eu acho que continuo respondendo aqui, se os amados irmãos não se importarem de eu ficar falando no telefone aqui, eu continuo respondendo por aqui. Que bom que você voltou. Eu falava, Emiliano, o seguinte: naquela questão lá dos metais, não só a questão da palavra semestral, mas também a publicação da comissão instaladora, né? Nesse período de eleição, quando for homologada pelo Tribunal Eleitoral, existe a outra etapa, que é a indicação dos mestres que vão compor lá a comissão instaladora. E se a loja não estiver em dia, não publica aquela indicação. É necessário estar em dia. Tem algumas implicações, né? Não pagou. Sim. Não paguei porque eu não posso. Então, feita a eleição, homologada,
mas não há a publicação e, consequentemente, Não há tem posse. cerimônia, Não, há na posse. verdade, na prática, não existe a posse. É verdade, verdade. Mais algum irmão deseja fazer alguma pergunta? Estão satisfeitos? Não estamos terminando falando sobre liderança. Isso é interessante, né? Quando foi cortada. Quando caiu aqui a minha conexão aí, infelizmente está acontecendo isso, eu estava falando justamente disso, né, que a liderança não pode ser imposta. O venerável mestre, ele deve procurar sempre harmonizar, ele deve sempre procurar a união, ele deve sempre fazer com que os irmãos convivam em união. Não é isso que se diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem tem que promover isso é o venerável mestre. Não pode ser no chicote, ele não pode ser na força, tem que ser na paz, tem que ser na conversa, tem que ser na fraternidade. Eu acho que nós somos uma fraternidade justamente por conta disso, né? Nós não devemos brigar, nós devemos ter pontos de vista diferentes, temos, eu acho saudável que nós tenhamos esses pontos de vista diferentes, mas eu acho que o respeito mútuo sobrepuja tudo isso, né? Eu acho que a tarefa do venerável realmente é um sacerdócio, né? Ele deve estar muito bem preparado psicologicamente, espiritualmente, né, materialmente, enfim. Não é um cargo de bater uma leite e ler ritual, ele tem nas mãos uma responsabilidade que talvez ele não entenda, né? Eu costumo dizer que todo mundo que passou pelo cargo de venerável mestre nunca mais é o mesmo depois, né? Eu, particularmente, tenho uma visão muito diferente da maçonaria depois que eu passei por venerável mestre, né, depois que eu dirigi uma loja. Realmente, eu não sou o mesmo, eu acho que nenhum irmão é uma experiência fantástica, né, e um aprendizado que todos, na minha opinião, deveriam se preparar para receber. Nós estamos chegando quase às 22 horas e meu irmão Sérgio Emilião, foi extremamente proveitosa a palestra. Conforme se dizia, né? Em alguns atos, né? Houve pequenas interrupções, mas em nada empanou o brilho e essa quantidade de conhecimento que nos trouxe. Tá bom, meu irmão? Obrigado pelo carinho, meu amado irmão. Muito obrigado aí pela tolerância de todos. Nós ficamos muito agradecidos. E arrematando, né, para dizer que a venerança de uma loja ela é construída não só pelo venerável, mas pelo auxílio de todos os irmãos que estão ali, né? Primeiro, segundo vigilante, orador. Então, é algo que é um time. Se um falhar, o outro tem que estar ajudando, porque, caso contrário, a perda não é do venerável, mas de toda a loja. É de todos, é isso aí. Loja, né? Justamente. Então, é fundamental que nós tenhamos esse espírito de corpo, né? É tipo militar. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Eu sou maçom, eu gosto da minha loja é a melhor possível. Ela pode ter os defeitos que todas as instituições têm, mas a minha loja é muito boa, eu não saio da minha loja de jeito nenhum. Eu posso estar triste com ela, mas num determinado momento eu vou ver que pode ser que eu esteja falhando, né? E tenha atribuindo a outro a culpa, né? Então, meu irmão, então eu vou deixar com você as palavras finais e dizer a todos os presentes aqui que foi muito boa a noite de hoje, agradecendo a vocês e agradecendo primeiramente ao Supremo Arquiteto do Universo, ao grande Arquiteto do Universo, que é Deus, por ter nos permitido chegar até aqui e ultrapassar essa fase, né, que tanta perturbação está nos trazendo e levando alguns irmãos, né, para o Oriente Eterno. Irmão Sérgio Emilião, por favor. Meu amado irmão João Dias, eu já falei demais, já usei o verbo hoje em demasia, e a única palavra que eu tenho para dirigir aos amados irmãos é gratidão. Gratidão pelo carinho que foi recebido, com a tolerância, com a paciência que tiveram de esperar eu retornar, e realmente eu me senti entre irmãos. É muito bom estar entre irmãos, eu estou sempre de pé à ordem
auxiliar a todos que puderem, e fico muito agradecido de ter participado de mais uma live aí do grupo de vocês. Que o grande arquiteto nos guie e ilumine. Que assim seja. E, por último, para informar os irmãos que a nossa próxima palestra será Verdades sobre Bafomé e a Maçonaria. Nosso irmão Victor Canonja vai falar a respeito na próxima terça-feira. Tá bom, meus irmãos? A verdade de Bafomé e a Maçonaria. Nosso irmão Victor Canonja é um maçom, frater, né? Rosa Cruz, e estudioso dos outros mistérios. Tá bom? Nosso irmão Carlos Castilho está presente? Quanto ao irmão Sérgio Emilião, olha, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu já tive a oportunidade de estar junto contigo lá na Scripta et Veritas, como convidado e como visitante também em algumas sessões. O seu valor é inominável. As suas palestras são sempre muito boas, a sua atuação como maçom é indispensável. Tenho a dizer para você que estou sentindo muita falta do Quarto de Hora, que eu recebia sempre. Espero que ele volte. Irmãos, o Quarto de Hora é uma revista que é editada por nosso irmão, através da loja Scripta et Veritas, e é excelente, muito boa. Estou com saudade dela. A todos os irmãos, um ótimo final de noite, um restante de semana maravilhoso. Que o Supremo Arquiteto do Universo, o grande Arquiteto do Universo, proteja, guie e guarde a todos nós. E, para finalizar, para todos, saúde, paz, vida longa e próspera. Nossos incertos passos, vinde, guiar.